capítulo 27. Talvez, nesta noite você veio aqui e você está com algum problema, alguma dificuldade, algo está acontecendo na sua vida que você precisa da mão de Deus, da bênção de Deus, e às vezes nós não sabemos como fazer. Ou o problema vem para a nossa vida, ele vem devagar. Nós não notamos ele chegando, ele aproximando, ele crescendo, aumentando, se tornando algo grande, mas sabemos que Deus, a todo momento, ele está presente na nossa vida. Se nós realmente caminhamos com o Senhor, se nós realmente estamos na presença do Senhor, nós sabemos e cremos que Deus irá nos livrar do nosso problema. Deus está na sua dificuldade. Deus está com você neste momento difícil, esse momento complicado, esse momento que talvez você não está vendo nem saída. Você não está conseguindo enxergar a saída. O que eu faço? O que eu devo fazer? Eu não consigo sair do meu problema. Mas veja bem, em Atos capítulo 27, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, é a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos instruir, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade, ó Deus, para trabalhar no nosso coração. Fala-nos, ó Pai, nos orienta neste momento, em nome de Jesus. Amém? Você quer dificuldade pior do que esta? Nós sabemos que Paulo estava sendo levado para a Itália. Paulo foi preso por pregar o Evangelho. Paulo estava realmente, ele foi julgado e o prenderam, porque ele estava pregando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho. Então,
Paulo faz algo para amenizar a sua situação. Paulo recorre a César. E Paulo, então, é direcionado, é enviado para encontrar com César, para que ele pudesse expor a sua situação. Então Paulo começa uma viagem, que até então estava tudo bem. A viagem de Paulo estava tranquila. Mas olha só, no capítulo 27 mesmo, versículo 4, diz assim: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Eles estavam navegando, mas a palavra do Senhor fala que os ventos eram contrários. Já começou a viagem, embora uma viagem tranquila, o vento embora era contrário, mas o vento era calmo. O vento ainda era calmo, mas era contrário. Quantas vezes nós começamos a fazer algo que nós enxergamos e notamos que estamos começando do jeito errado. Estamos fazendo da forma errada. Está errado, não é desse jeito. O vento é contrário, ou seja, eu vou ter dificuldade para chegar até o meu destino, ou o meu propósito, aquilo que eu falei com Deus, que eu conversei com o Senhor, que estava no meu coração e eu quero colocar em prática. Mas, por fazer da forma errada, nós vamos ter dificuldade para chegar no nosso alvo. E sabemos que nessa situação, quando Paulo estava no navio, indo para a Itália, para falar com César, como diz o texto, Paulo viu, notou, observou que eles teriam um problema na viagem. Então, ao chegar em Creta, Paulo fala assim: vamos ficar aqui, não vamos prosseguir, porque não vai dar certo. Não vamos prosseguir porque nós vamos pegar um temporal, nós vamos ter dificuldades na nossa viagem. Talvez o navio não vai aguentar. Então vamos ficar por aqui um tempo, esperar passar e depois nós continuamos a viagem. Veja bem, o texto lá inicia falando que o vento era contrário. E nós sabemos que nós fazemos muitas coisas contrário à palavra do Senhor. Nós não buscamos a orientação do Senhor, nós não ouvimos ao Senhor. E aqui está um homem de Deus falando para um centurião que estava no barco: olha, não dê sequência, não vamos. Mas eles não o ouviram. Eles não o ouviram, não deram ouvido ao que Paulo estava falando. E aqui nós já começamos a aprender que muitas vezes nós não procuramos o homem de Deus para conversar. Nós não damos ouvido ao que o homem de Deus está falando. Nós procuramos vários atalhos. Pessoas que às vezes não são nem do Senhor, nem professam a mesma fé que a nossa, mas nós procuramos para nos orientar ou para falar algo que nós queremos ouvir, porque nem sempre o homem de Deus, aquele que está direcionado por Deus, vai nos falar o que nós precisamos ouvir. Que queremos ouvir. Por isso que nós não o procuramos. Por isso que nós não vamos até a Ele, porque sabemos que Ele não vai falar o que eu quero que Ele fale. E isso aqui me traz à memória, não vou mencionar o nome,
uma irmã uma vez que nos procurou e chegou e, pastor, eu preciso de uma orientação. Pois não, irmão, o que a senhora precisa? Isso, eu estou com este problema. Então a orientamos, falamos o que deveria de fazer, e ela virou e falou: não é isso que eu quero fazer, e não é isso que eu vou fazer. Não dá ouvido, porque não é o que queria ouvir. Já procurou, sabendo o que iria fazer, independente da orientação de Deus, independente da orientação do pastor. Ela já tinha no seu coração, na sua mente, o que ela iria fazer. Por isso que quando esses homens nessa situação ouviram a Paulo, mas não colocaram em prática, não deram ouvido, porque eles sabiam, não era isso que eles queriam ouvir, interromper a viagem. Eles queriam continuar com a viagem, para chegar a tempo até o seu destino, com os prisioneiros que eles estavam levando no barco. Se não me falha a memória, 275 homens com a tripulação, ou 265, alguma coisa assim que o texto fala. Mas eles não estavam preocupados, eles queriam chegar no seu destino a tempo. Então não era o que Paulo estava falando, como se você ler o texto, Paulo vai falar: olha, não me deram ouvido quando eu falei. Quando eu disse o que era para fazer, eles não ouviram. Eles não preocuparam com o que eu estava dizendo, que esta viagem não daria certo. É quando você faz um plano, e a Bíblia diz isso, que nós fazemos planos, mas a resposta vem de Deus. E aí quando você busca a resposta e você ouve: olha, não faz desse jeito, não vai por este caminho, que não vai dar certo. E aí nós nos entristecemos, porque foi o contrário, nós não queríamos ouvir isto. Não faça. O que queremos ouvir é sempre o sim, sim, faz, vai em frente, continue caminhando, vai nesse seu projeto, é o que nós queremos. Mas nem sempre a resposta de Deus é o sim. Deus fala não. E quando Deus fala não, é não. Aqui era para eles ouvirem a Paulo e não prosseguir com a viagem. Eles prosseguiram com a viagem. Houve problema, a tempestade, o tempo ruim, o vento contrário. Imagina, veja bem, irmãos, quantas vezes nós nos vemos numa situação dessa. O vento contrário, o tempo ruim, a tempestade. Vai virar o barco. Eu vou morrer. O que vai ser de mim? Quantas vezes nós falamos isso? O que vai ser de mim? Como vai ficar essa situação? Como será resolvido isto? O barco vai virar, eu vou morrer, não vai ter jeito, eu não vou conseguir sair dessa situação, eu não vou conseguir solucionar o meu problema. E até então, enquanto estava pensando assim, a Bíblia fala que eles pegaram com a própria mão a armação do navio e jogaram no mar. Foram jogando as bagagens, jogando as coisas que estavam dentro do navio para aliviar, jogando com a própria mão. O que nós entendemos com isso? Estamos tentando com a nossa força. Enquanto nós estivermos tentando com a nossa força, sem procurar, sem ir até o Senhor, sem buscar a resposta de Deus, o direcionamento do Senhor, nós vamos estar fazendo com a nossa própria força. Eles pegaram a armação do navio e jogaram ao mar.
achando que aliviando o navio ia ficar mais fácil, porque ele não iria bater em nenhuma rocha, talvez ele não iria encalhar, e eles então começaram a jogar as coisas para fora. Nós sabemos que nós precisamos pegar a nossa bagagem, que nós andamos com ela, e jogar para fora. Mas não podemos fazer isso com a nossa própria força. Temos que buscar a orientação de Deus daquilo que nós precisamos de tirar da nossa vida. Senhor, o que eu preciso neste momento, nesta noite? O que eu preciso, necessito para tirar da minha vida? O que eu preciso para jogar fora? O que está me impedindo de caminhar? O que está me impedindo de chegar no meu propósito, no meu alvo, que eu coloquei no altar do Senhor? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Qual é a solução? Talvez o problema que você está passando não é grave, mas pode ter pessoas que estão com problemas sérios, problemas que parece que não tem solução. A tempestade é violenta, o tempo é ruim, o vento é contrário, parece que o navio vai afundar, e se o navio afundar, nós vamos morrer. O negócio foram isso que esses homens pensaram, tanto que o centurião vira no navio e fala: olha, vamos jogar os prisioneiros no mar. Ou seja, ele queria, para aliviar o navio, ele queria matar os prisioneiros, porque ele achava que iria aliviar o navio. Sendo assim, eu me salvo. Aí a palavra do Senhor fala que Paulo tem uma atitude maravilhosa. A palavra de um homem de Deus, que não tem vergonha do Senhor, não tem vergonha do que vão pensar dele, não tem vergonha nem medo do que vão falar dele, porque neste momento eles poderiam pegá-lo e jogá-lo no mar. Na hora que ele fica de pé e fala: olha, fiquem tranquilos, embora eu falei que não era para prosseguir a viagem, mas fica tranquilo, porque o Deus que eu sirvo, aleluias, glória a Deus por isso. Depois de passar por isso tudo, talvez seu problema é difícil, é complicado, você não está vendo saída, mas aí o Senhor está te falando: olha, eu estou aqui, eu estou com você na sua batalha, o Deus que eu sirvo. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. O anjo do Deus que eu sirvo me falou nesta noite que nenhum, aleluias, vai se perder. Somente o navio, mas nenhum vai se perder. Ou seja, não preocupe com o navio. Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes nós estamos preocupados com bens materiais. Tem pessoas que quebram um copo em casa, ela desespera. Ela acha um absurdo o copo cair e quebrar. Copo, irmãos, isso pode acontecer. Ela desespera porque quebrou um copo. Acontece alguma coisa, fica desesperado, preocupa com o bem material, esquece da vida espiritual, esquece da sua vida com Deus, esquece do que Deus pode fazer na sua vida. Às vezes nós desesperamos por coisas bobas, pequenas. E aqui nós vemos Paulo, olha a situação, e ele não desesperou por causa da tempestade. Sabe o que é isso? Fé, confiança no Senhor. O negócio está difícil, está complicado, e ele estava lá dentro do navio, o navio totalmente perdido, desorientado,
a tempestade batendo, o vento contrário, e Paulo lá dentro confiando no Senhor. É quando eu já ouvi isso: pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando? Para o senhor falar que eu tenho que confiar, simplesmente falar que eu tenho que confiar em Deus, eu vou te dizer o quê? Se você não confiar em Deus, então sinto muito. A nossa confiança é do Senhor. Quem nos livra é o Senhor. Quem nos sara é o Senhor. Quem nos salva é o Senhor. Então a nossa confiança é no Senhor. Aleluias. E Paulo estava fazendo isso, confiando no Senhor e demonstrando esta confiança no Senhor em meio à tempestade, um momento ruim, um momento difícil, complicado. Paulo começa a pregar. Fica tranquilo, Deus me falou que não vai te acontecer nada, você não vai morrer, pode ficar tranquilo. Aquele que permanecer, aí vem, deixe-me colocar aqui, quando a palavra do Senhor diz, aquele que permanecer até o fim. Paulo falou, aquele que ficar no navio comigo, não vai morrer, ele será salvo, mas aquele que sair, eu não posso fazer nada. Meu Deus falou que vai proteger aqueles que ficarem aqui. Aqueles que permanecerem até o final. Deus está nos falando que aquele que permanecer até o final será salvo. Amém? Agora aquele que pular do barco, aquele que sair, aquele que não quiser nada com Deus, aquele que não quiser ter uma vida com Deus, uma vida na presença do Senhor, esse, infelizmente, temos que fazer igual Paulo fez, não podemos fazer nada, porque o Senhor vai salvar aqueles que permanecerem até o final, aquele que ficar firme, aquele que realmente confiar no Senhor, andar no Senhor e nos seus momentos de aflição, momento de dificuldade, ele louvar e adorar a Deus e agradecer a Deus pela sua vida. Esse será salvo, esse que andar com Deus, permanecer na presença do Senhor. No versículo 25 ele fala assim: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Aleluias. Olha, tem bom ânimo, vai acontecer. Você não está livre das aflições, das dificuldades. Elas vão acontecer, mas olha, fica firme. Fica firme, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito, mas você será abençoado. Deus está no seu negócio. Deus está te direcionando, Deus está do seu lado, Deus está com você, Deus está na sua casa, o Senhor está te abençoando. Creia, somente creia. Aleluias. No versículo 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar. Se eles não permanecerem no navio, eles não serão salvos, porque Deus, meu Deus, me falou que será salvo aquele que permanecer até o fim, aquele que estiver comigo, aquele que continuar do meu lado. Foi isso que Paulo falou, porque Deus havia falado com ele. Deus estava naquele navio e Deus está na sua vida.
Temos é que confiar no Senhor, não é esmurecer, não é desanimar, não é desistir por causa de problemas, dificuldades, enfermidades. Pessoas falam em largar o Senhor por coisas que não dá para entender. Não dá para entender os motivos aos quais são ditos. E Paulo, então, fala isso no versículo 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Eles estavam em jejum já há bastante tempo, estavam fracos, com certeza aqueles homens estavam fracos, sem força por causa do jejum, para atravessar uma tempestade forte, para fazer o que eles deveriam de fazer. Então Paulo vem e fala assim, olha, se alimentem. E Paulo pega o pão. Olha só, irmãos, o texto fala que Paulo pega o pão e dá graças a Deus, mediante uma tempestade. Olha a fé desse homem, a tranquilidade, como que esse homem confiava em Deus. Ao meio a uma tempestade, ele acalma os homens, e depois ele então pega o pão e consagra ao Senhor, agradece ao Senhor pelo pão. Isso é fé. Só podemos dizer isso é fé, isso é confiança, isso é certeza de que o Senhor estava ali com eles. Ele pega o pão, agradece e dá aos prisioneiros, dá àqueles homens que estavam no navio para comerem, para terem um pouco de força. E ele diz, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Olha só, irmãos, vamos imaginar a situação, aqueles homens ali naquele navio, o navio batendo de um lado para o outro, indo de encontro às rochas. E Paulo então vira e fala assim, não, fiquem tranquilos, comam, e olha, nenhum cabelo cairá da sua cabeça. Não vai te acontecer nada, você vai sair ileso, você vai sair tranquilo, caminhando, louvando e adorando a Deus. Você vai passar por essa situação, mas vai passar fortalecido pelo Senhor, porque o Senhor está contigo na sua luta. O Senhor é contigo na sua luta, na sua batalha. Fica firme, confia no Senhor. Versículo 37. E iremos ao todo no navio, e éramos ao todo no navio 276 almas. Estava todo mundo ali, eles iam morrer por causa de um homem de Deus. Esses homens foram salvos. Mas um homem que se pôs à disposição do Senhor para pregar o Evangelho, para demonstrar a sua fé em quem ele confiava. E é o que temos que fazer, demonstrar a nossa fé em quem nós confiamos, demonstrar que realmente Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus é Senhor, Ele é Deus. E veja bem, para finalizarmos, versículo
44. Vamos ler o 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, ou seja, o navio já havia partido, já não tinha mais nada, já havia espedaçado. Então, aproveita as tábuas, suba em cima e fique tranquilo. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. O Senhor é fiel. O Senhor cumpre as suas promessas. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Eles chegaram a salvos. A tempestade não os impediu. A tempestade não impediu Paulo. A tempestade não impediu o Senhor de agir. Confia no Senhor. Mesmo que esteja uma tempestade, pastor, está uma tempestade, o vento é contrário, eu não sei o que fazer, eu não sei mais para onde ir, para onde correr, o que eu faço? Lembre disso, o Senhor é contigo, o Senhor acalma a tempestade, o barco pode até se partir, o barco pode até quebrar, mas você não irá machucar. Como Paulo falou, olha, nem um fio de cabelo vai cair da sua cabeça. Fica tranquilo, você vai chegar lá a salvo. E é o que diz o texto 44. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Então fica firme com o Senhor, segura nas mãos de Deus, tenha certeza, creia que Ele está com você. O Senhor é contigo na sua caminhada. O Senhor é contigo no seu problema, na sua dificuldade. O Senhor está no seu barco. Amém? Feche seus olhos e vamos chegar à terra a salvo. Fique firme até o fim. Senhor Deus, Pai querido Deus,